Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos então iniciar a nosso módulo 3, na unidade 2 da disciplina de análise e projeto de software orientado a objetos. No nosso módulo 2, nós vamos falar sobre os padrões gerais de atribuição de responsabilidade, chamados de padrões GRASP. A gente vai falar sobre o que é responsabilidade e método, fazer uma revisão sobre o que são os padrões GRASP e vamos falar sobre os principais padrões GRASP. Tá? Nós não vamos falar sobre todos eles. O principal é o especialista na informação, depois o criador, o baixo acoplamento, o alta coesão e o padrão controlador. Para a gente relembrar o que esse conceito de responsabilidade representa dentro da orientação a objetos. Então, a responsabilidade é um contrato, uma obrigação de um tipo ou de uma classe. E como a gente fala de orientação a objetos, a gente pode referir simplesmente à classe. Tá? E ela vai estar relacionada com o comportamento dos objetos, que vão fazer parte dessa classe. E essas responsabilidades, elas podem ser subdivididas em dois tipos básicos de responsabilidade, que é a responsabilidade de conhecer alguma coisa e a responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, a gente pode ver em diversos materiais como sinônimos, a responsabilidade de saber, ou a responsabilidade de realizar, no caso de fazer alguma coisa, ou conhecer alguma coisa. Essas responsabilidades, elas são atribuídas aos objetos durante a fase de projeto orientado a objetos. E como vocês viram na última unidade, na unidade 1 do módulo 3, onde nós falamos de projeto, fizemos a introdução de projeto, nessa fase, são atividades dessa fase em que nós identificamos qual é o comportamento dos objetos que fazem parte do sistema e para realizar uma determinada funcionalidade, como que eles dividem essa responsabilidade para realizar essa atividade. Então, se vocês se lembrarem lá da unidade anterior, onde eu mostrei um exemplo do sistema para gerenciar o buzinho da UFMS, por exemplo, a distribuição das responsabilidades naquele exemplo, naquele diagrama de comunicação que eu mostrei e naquele diagrama de classes lá no final, ela foi realizada sem levar em consideração, por exemplo, os padrões de atribuição de responsabilidade, que seria o conteúdo subsequente. Tá? A distribuição dos métodos ela é influenciada pela granularidade da responsabilidade, ou seja, quanto que nós queremos distribuir a responsabilidade para executar uma determinada atividade entre os objetos. Se você coloca em um único objeto ou em um conjunto pequeno de objetos a responsabilidade de executar uma operação, muito provavelmente a modelagem dele foi feita de forma incorreta, falta algum objeto, a distribuição precisa ter uma granularidade menor para ser subdividida entre os objetos que fazem parte do sistema, assim como a gente também não pode transformar essa operação, dividir em uma granularidade tão pequena em que, para realizar uma determinada operação, eu precisaria, por exemplo, distribuir a operação entre todas as classes do meu sistema, por exemplo. Então, se isso o objetivo aí de utilizar os padrões GRASP de atribuição de responsabilidade, um dos objetivos é encontrar esse meio termo, esse balanceamento aí. Os métodos, eles são implementados em cada um dos objetos com o objetivo de cumprir uma determinada responsabilidade. Ele pode agir sozinho e ele pode agir em colaboração a outros métodos e a outros objetos. Então, na unidade anterior, eu tenho um exemplo assim, eu tenho um aluno e eu preciso, sei lá, eu estou numa tela, tá? Onde eu preciso mostrar o nome de um aluno, por exemplo, o nome do aluno que está logado.
Então, eu vou lá e pergunto para esse objeto que representa dentro do sistema esse aluno e pergunto para ele, né? Aciono um método dele, né? Muito provavelmente seria um getName, né? Se estiver em inglês, se estiver em algum padrão, né? Dos gathering setters, que não é o padrão gráfico que a gente está comentando aqui. Né? Então, abrindo parênteses, existem diversos outros padrões de design e de arquitetura que podem ser utilizados para fazer a modelagem, mas aqui a gente está se referindo aos padrões de atribuição de responsabilidade. Voltando ao exemplo, né, se eu estou lá num objeto do tipo aluno, eu quero mostrar o nome dele para colocar lá na tela, né, bem-vindo fulano. Né? Então, eu vou perguntar para esse objeto, né, que representa o fulano, né, qual é o seu nome? E ele vai me responder. Para ele responder o nome dele, se eu levar essa operação para um mundo real, digamos assim, né? Então, se eu olho para você, que é meu aluno, e pergunto qual é o seu nome, você consegue me dizer essa informação. Né? Você não precisa consultar outros objetos para responder a minha pergunta. Tá? Então, por isso que a gente fala que, em alguns momentos, né, existe uma responsabilidade e ele pode cumprir essa responsabilidade sozinho, pode agir sozinho. A grande maioria das vezes, os objetos agem em colaboração a outros objetos e a outros métodos, principalmente quando a gente estiver falando, né, de operações que são mais complexas, que representam um processo de negócio como um todo. Né? E os diagramas de interação, de comunicação, eles buscam, né, bem como de sequência e comunicação, que são os dois de interação, mostrar essas decisões nas atribuições das responsabilidades dos objetos, que são implementados por meio dos métodos. Então, lembrando da unidade anterior de novo, né, a gente desenha, né, a gente mapeia ali uma ideia, né, de como nós vamos propor a solução de comportamento, de troca de ações entre os objetos que foram identificados. Né? Então, para consultar, por exemplo, onde que um determinado ônibus vai estar em uma rota naquele momento, né? Essa é uma operação que muito provavelmente vai ter a necessidade de interagir com vários elementos dentro do sistema. Nós mapeamos isso através das atividades, né, de design do projeto, utilizando os diagramas de comunicação de sequência para distribuir, né, essas responsabilidades entre os objetos que vão estar envolvidos, né, e que precisam estar envolvidos para, né, que esse objetivo seja alcançado. Os padrões GRASP é um acrônimo, né, para padrões de responsabilidade, de atribuição de responsabilidade geral. Né? Eles vão oferecer alguns guias práticos para tomar as decisões sobre a atribuição de responsabilidade e alocação de método. Então, ele é basicamente um conjunto de padrões que vai nos dizer, de uma forma organizada e seguindo esse padrão geral, onde eu vou colocar determinado método. Né? Então, ele vai nos ajudar justamente isso, em tomar a decisão de atribuir a responsabilidade a quais objetos, quais responsabilidades a quais objetos. Ele possui um conjunto de 9 padrões. Né? Os mais comuns são o especialista na informação, o padrão criador, o baixo acoplamento, a alta coesão e o padrão controlador. E aí o nome GASP, né, ele foi escolhido para sugerir, né, uma importância de compreender a atribuição de responsabilidade para projetar com sucesso, né, software orientado a objetos. E a gente vai entrar, então, nos primeiros padrões, no padrão mais importante ali de atribuição de responsabilidade geral. Eu trouxe aqui para vocês, em forma de tabela, né, para ficar mais fácil de mostrar, uma base de exemplos que a gente vai utilizar, que não é aquele do Buzine, mas ele é no mesmo domínio, né, a mesma ideia. Então, a gente tem aqui 3 classes representadas. A gente tem a classe ônibus, ponto de ônibus, e o sistema de transporte. A classe ônibus, ela possui é, um identificador, uma linha, uma capacidade, quais são os passageiros atuais, qual é a marca, qual é o modelo, qual o ano, né, e qual é o status dele, se ele está percorrendo ou não está percorrendo, por exemplo. Ponto de ônibus, qual é a sua localização, se tem abrigo, a lista de horários, se tem ônibus, né, ou quais são os ônibus que estão parados, e o sistema de transporte. Então, ele vai ter
quais são os operadores desse sistema, qual a rota, quais os veículos, quais são os pontos de ônibus, em qual cidade, né, de qual cidade que esse sistema de transporte vai estar funcionando. E aí a gente entra no primeiro padrão, né, padrão especialista na informação. O padrão especialista na informação, ele nos diz, né, que consiste em atribuir a responsabilidade para o especialista na informação. Ou seja, se eu tenho um determinado método, né, eu vou atribuir esse método a quem for o especialista nas informações que são necessárias para aquele método ser executado. Por exemplo, a classe que tem a informação necessária para cumprir a responsabilidade. É o padrão mais utilizado, né, dentro dos padrões GRASPs, né, de atribuição de responsabilidade. É um padrão que busca também favorecer o baixo acoplamento, que é um outro padrão que eu vou falar daqui a pouco, mas a gente já comentou sobre essa característica de baixo acoplamento, que é a característica de manter o mínimo possível a dependência de uma determinada classe com as demais. E também manter o encapsulamento, né, que é uma característica da orientação a objetos. Dentro desse padrão, o comportamento ele é distribuído por meio das classes que têm as informações necessárias para se cumprir a responsabilidade. Então, quando a gente fala, né, que o padrão especialista na informação ele nos diz para atribuir a responsabilidade ao especialista na informação, não significa que somente uma classe é quem, né, detém todas as informações para nos responder. Né, a gente lembra que uma operação ela é basicamente a distribuição das responsabilidades entre os objetos que fazem parte desse pequeno probleminha, né, que precisa ser resolvido. A ideia do especialista na informação ele diz o seguinte, olha, vou pegar um exemplo aqui. Qual classe tem a responsabilidade, né, de calcular a taxa de ocupação? Né? Então, eu vou só voltar aqui rapidinho para vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem pausar para ver as informações. Né? E aí, o seguinte, né? Para eu saber, né, a taxa de ocupação, eu preciso saber qual é a capacidade, né, e quantos são os passageiros atuais. Né? Nesse caso, né, o especialista na informação, para me dizer, né, para resolver essa operação, é a classe ônibus. Tá? Então, ele, nesse caso, né, infelizmente, ele é a única classe que é a especialista na informação. Okay? Mas aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que eu queira saber qual é a taxa de utilização de uma determinada rota. Então, assim, para eu saber a taxa de utilização de uma determinada rota, quais seriam, né, quem seria o especialista na informação? Como que eu provavelmente iria calcular essa taxa de ocupação em uma determinada rota? Eu precisaria saber qual é a taxa de ocupação em cada ônibus que faz parte dessa rota, né, em um determinado momento, se for essa objetivo, ou no dia ou no mês, enfim, né? E, além disso, eu preciso saber quais são os ônibus que estão nessa rota. Então, vocês podem ver que eu precisaria saber ter a lista, né, de selecionar a rota, e quem tem a informação sobre a rota, né, no caso aqui, é o sistema de transporte, é a classe sistema de transporte. Né? Eu precisaria pegar, a partir dessa lista de rotas, né, quais são os ônibus que fazem parte, né, dessa lista, né, dessa rota, que também está ali dentro do sistema de transporte. E depois, para cada um desses ônibus que fazem parte, né, dessa lista, saber qual é a sua qual a quantidade de pessoas, né, a taxa de preenchimento que tem nesses ônibus. E aí, essa taxa de preenchimento é aquele exemplo anterior, que aí eu precisaria consultar cada um dos ônibus. Então, nesse exemplo, eu tenho duas classes que estão envolvidas, né? Tem o sistema de transporte e eu tenho a classe ônibus. A classe ônibus, ela é o especialista na informação sobre a taxa de preenchimento, por exemplo.
E o sistema de transporte, ele é o especialista em dizer qual a rota e quais os ônibus estão nessa rota. Vamos lá para o padrão criador. O padrão criador, ele, de certa forma, parece um pouquinho com o especialista na informação. Entretanto, né, o objetivo do padrão criador é dizer qual é o objeto que tem a responsabilidade de instanciar um outro objeto, criar um outro objeto. Né? Ele nos diz o seguinte: consiste em atribuir a uma classe B, por exemplo, a responsabilidade de criar uma instância da classe A. E aí ele já nos diz uma sequência de regras, né, que a gente pode utilizar para identificar, né, quando utilizar esse padrão criador. Então, quando que eu coloco um construtor, o método da classe B para construir uma instância da classe A? Quando B agrega instâncias de A. Ou seja, quando B, né, possui partes que são objetos do tipo A. Né? Ou quando B contém instâncias de A. E aí, quando a gente fala de agregação, a gente está falando no sentido de o A é um objeto que B precisa criar para fazer parte dele. Enquanto que, no caso de contém, a gente está só falando que em determinado momento, um objeto do tipo A faz parte de um objeto do tipo B. Não é o exemplo do criador, mas só para vocês compreenderem, é como se eu falasse assim, olha, existe o ônibus e existe o ponto de ônibus. Em um determinado momento, o ônibus está parado está em um ponto de ônibus. Né? A gente pode até dizer que ele, em um determinado momento, o ponto de ônibus contém um ônibus, tá? Essa é a ideia de conter. Mas ele não foi, né? O ônibus não foi criado para fazer parte do ponto de ônibus. Né? A gente pode pegar um outro exemplo também, como tem um objeto que representa uma garagem ou uma vaga no estacionamento de um shopping, e a gente tem um objeto do tipo carro, onde em um determinado momento o carro, por exemplo, ele pode estar numa vaga de garagem ou não. Tá? Então, essa é a diferença do agregar. Enquanto, por exemplo, eu tenho um motor do carro, né, e o carro. E aquele motor ele foi construído, ele foi instanciado, né, ele foi, né, montado para ser colocado naquele carro. Então, nesse caso, carro, né, ele agrega aquele motor. Aquele motor foi construído para aquele carro. É só para distinguir assim o que é agrega e o que contém. E aí, voltando ao padrão criador, né, essas duas regrinhas, elas querem nos dizer que se eu preciso criar A para agregar ou para compor, né, o meu objeto B, B é quem vai ser o responsável por criar A. Ou quando B registra instâncias de A, por exemplo. Ou, em último caso, quando B tem os dados de inicialização para criar as instâncias de A. E a gente fala, por exemplo, que, no caso, B é um especialista na criação de A. Por quê? Para instanciar um objeto do tipo A, as informações estão no objeto do tipo B. Tá? Então, essas são as 4 regrinhas para se determinar quais classes possuem a responsabilidade de criar quais outras classes. Tá? Então, por exemplo, né, qual classe que deveria criar uma instância de ônibus? Né? Qual é a classe? Eu vou só voltar aqui, que não é a resposta. Essa foi a do anterior, para vocês darem uma olhada na lista, né? Se quiserem de novo pausar para dar uma pensadinha e tudo mais, né? Qual vai ser a classe que vai ser responsável? E a classe que vai ser responsável é a classe sistema de transporte. Mas por que sistema de transporte? Porque sistema de transporte contém ônibus, né? E como que a gente sabe que ele contém ônibus ali? Pelos próprios atributos dele, né? Então, ele tem ali, por exemplo, uma lista de ônibus, né? Que eles chamam de quais são os veículos. Como é ele quem agrega, né? É nele em que está contido os ônibus, ele quem tem a responsabilidade de criar. Então, qualquer operação, né, que for feita, que resulta na instanciação, na criação de um ônibus, ela é feita por meio dessa outra classe, sistema de transporte, por exemplo.
É óbvio, gente, que aqui é um exemplo bem didático, tá? E é só a gente levar isso, né, para outros casos e tudo mais. O padrão criador, ele não aumenta o acoplamento, porque a classe criada provavelmente já é uma classe que nós chamamos de classe visível para a classe criadora, por causa da associação que pode existir entre eles. Então, eu vou voltar aqui de novo na, na, no exemplo, na base de exemplos, e a gente pode ver o seguinte: o sistema de transporte, a classe sistema de transporte, ela tem como associação a ela string, que é um tipo primitivo, então eu vou tirar ele fora aqui da listinha. E ela tem, por exemplo, ônibus, uma lista de ponto de ônibus, que ela chama de veículos, e ela tem, por exemplo, uma lista de ponto de ônibus e uma lista de ônibus, né? Isso significa que para a classe sistemas de transporte existe uma associação, que provavelmente nesse caso é uma agregação, né? Uma agregação simples, entre sistemas de transporte e ponto de ônibus e entre sistemas de transporte e ônibus, né? O que ele quis dizer aqui, né? Que esse padrão ele não aumenta o nível de acoplamento. Por que ele não aumenta? Porque provavelmente a classe que vai criar, ou seja, a classe sistema de transporte, ela muito provavelmente já tem uma associação com as classes, com os objetos que ela precisa instanciar. E é o que a gente pode ver aqui nesse caso, né? E pela própria regra do padrão criador, não, pelas próprias regras, se a gente pegar as duas primeiras, que são as principais, né, que é a questão de agregar, ou a questão de conter, o simples fato dele já agregar e já conter já indica que, muito provavelmente, já no modelo conceitual, essas duas classes já estavam ligadas por algum tipo de associação ou agregação. Logo, dizer qual é a classe que tem a responsabilidade de criar a outra classe não gera uma nova associação, ou seja, não aumenta o nível de acoplamento. E aí a gente fala sobre o padrão baixo acoplamento. A gente já falou sobre essa característica de baixo acoplamento em outras unidades. A ideia do baixo acoplamento, ela indica em atribuir as responsabilidades de modo que o acoplamento, ou seja, a dependência entre as classes, permaneça a menor possível, tá? A responsabilidade nesse caso, ela não é ou é pouco afetada pelas mudanças que podem acontecer entre os outros componentes, de forma a tornar essa classe que tem um baixo acoplamento mais simples e fácil até de se entender de forma isolada, já que ela depende muito pouco de outras classes que vão fazer parte dela. E essa outra característica do padrão baixo acoplamento e a característica do próprio baixo acoplamento tende a aumentar a chance que uma determinada classe tem de ser reutilizada por uma outra classe, já que a quantidade de dependência dela é baixa, então a gente não precisa levar, né, outras classes, outros objetos, a gente pode componentizar ela de forma muito mais simples do que uma classe que tem um alto acoplamento, por exemplo. E aí o padrão alta coesão. O padrão alta coesão, ele consiste em atribuir as responsabilidades de modo que a coesão, né, ou seja, o quanto as responsabilidades de uma classe são fortemente relacionadas, permaneça alto. Uma classe que tem com alta coesão, ela tem um número relativamente pequeno de métodos com uma funcionalidade altamente relacionada e ela não executa muitos trabalhos, né? Ou seja, se uma tarefa for complexa ou muito complexa, esse objeto que tem essa tarefa, ele tende a colaborar com mais objetos, dividindo então, né, essa operação e dividindo o esforço entre esses outros objetos que vão fazer parte ali desse problema, tá? Por exemplo, né, digamos que eu queira saber, né, qual o ID
dos ônibus que estão em uma determinada parada, lembrando do exemplo que a gente está utilizando, por exemplo. E aí, eu tenho lá no meu sistema de transporte, né, um conjunto ali de métodos que vão me dizer, por exemplo, quais são as rotas, quais são os pontos de cada uma dessas rotas, quais são os ônibus de uma rota, enfim, tudo mais. E aí eu vou e coloco todos os métodos para consultar ônibus, rota, parada. Eu vou lá e vou, tipo assim, vou colocando tudo dentro dessa classe sistema de transporte, por exemplo, que é algo que, por incrível que pareça, acontece bastante, que tornar uma classe que representa um sistema, por exemplo, como é um sistema de transporte, uma classe com baixa coesão, né? Ou seja, a gente não sabe qual é a especialidade dela, ela responde tudo sobre todo mundo, tá? Ela não tem uma característica, né, bem definida. Né? Então, por exemplo, se eu quero saber uma informação sobre um determinado ônibus, eu preciso consultar a classe ônibus. Né? A ideia, né, pressupõe que, por um padrão até, se a gente pegar no especialista da informação, que é aquela classe que detém a informação sobre o objeto, então, eu precisaria perguntar para ônibus e não para um sistema de transporte. Se eu quero, por exemplo, saber quais são os próximos ônibus que vão, ou melhor, quais são os ônibus que estão atualmente em uma determinada parada, eu tenho que consultar o objeto que representa essa parada. Né? É ele quem vai, por exemplo, saber, né, quais são os ônibus que estão ali naquele determinado momento. Né? Não significa que o sistema não possa saber, mas a ideia do padrão da alta coesão é indicar justamente que as classes precisam ter responder às suas responsabilidades de forma relevante. Ela precisa ter um conjunto de métodos que representam a sua essência. Então, se eu preciso saber uma informação que quem detém essa informação é a classe, por exemplo, parada, eu tenho que colocar esse método, né, essa responsabilidade na classe parada, ou ponto de ônibus, que foi o nome que eu utilizei. Né? Enquanto que, por exemplo, eu quero dar um início no sistema, iniciar o meu sistema, né, por exemplo, muito provavelmente iniciar o meu sistema vai ser uma operação típica daquela classe sistema de transporte, aquela classe principal, a classe que representa o sistema, enfim. Né? E é basicamente esse que o padrão alta coesão vem nos dizer. Né? Eu tenho que distribuir os métodos entre as classes de forma que eu não deixe em uma só, né, ou em algumas classes somente, um conjunto grande de métodos que vai tornar essa classe uma classe que faz tudo. Ok? E por que utilizar o padrão alta coesão? Ele aumenta a clareza, a compreensão do projeto, simplifica a manutenção. Uma classe que nós chamamos de altamente coesa, ela também, por natureza, ela não depende de muitas outras para realizar alguma operação. Então, ela possui uma funcionalidade altamente relacionada. Né? Então, tudo que for sobre ônibus, né, que for informação de ônibus, vai estar lá na classe ônibus. Tudo que for uma informação que quem vai nos dizer, né, a parada de ônibus, ponto de ônibus, vai estar lá, né, como método dessa classe. Tudo que for relacionado ao sistema, início ou alguma atividade que relaciona sistêmica, vai estar com essa classe que representa o sistema. Então, elas estão altamente relacionadas. Seria diferente, por exemplo, se eu colocasse todos esses métodos lá na classe que representa o sistema para ele resolver isso. Ele pode fazer isso? Ele pode, né? Só que ele não está com alta coesão. Quando a gente atribui um conjunto muito grande de responsabilidade para uma determinada classe, ou seja, a gente tem uma baixa coesão, a gente muito provavelmente está tornando ele altamente acoplado. Então, muito provavelmente, né, eu dei um exemplo com 3 classes, mas se a gente for levar em consideração o sistema real, ele tem 20, 30, 40, enfim, uma quantidade bem grande de classes. Imagina se eu pego uma única classe para representar todas as operações complexas do sistema. Ela vai fazer tudo, tudo vai ficar sendo programado nesse único componente, né? Vai perder um pouco o sentido, né? Vai tornar a manutenção algo totalmente complexo, ele vai ficar
com um acoplamento muito alto, então ele vai depender de todo mundo, e nesse caso, todo mundo vai depender dele, né, na realidade. Uma classe altamente coesa, ela também pode ser usada como finalidades muito específicas, e isso também facilita o reuso. Lembrando que uma dessas características, né, para resolver um determinado problema muito específico, eu preciso ou eu vou reutilizar uma determinada classe que tem essa responsabilidade, que tem as responsabilidades distribuídas de forma bem coesa. Ele não depende. Se ele é altamente coeso, muito provavelmente ele tem um baixo acoplamento, então ele não vai depender de um conjunto muito grande de outras classes, né? E tudo isso vai sendo retroalimentado para favorecer aí uma possibilidade de reuso maior, de manutenção maior, né, de adaptação melhor. E aí vem o padrão controlador. O padrão controlador, que é chamado de controller também, ele tem a responsabilidade de tratar eventos do sistema por uma classe que nós chamamos de classe controladora, né? Esse padrão, ele é um padrão que bate de frente, né? Ele vai contra um pouco o padrão, né, de alta coesão. Eu vou explicar para vocês por quê, né, como que a gente vai resolver isso. A gente usa um padrão, uma classe que nós chamamos de controladora, para representar tanto o sistema como um todo, né, o facade controller, né, que é o controlador em português seria controlador de fachada. Então, se a gente lembrar daquele exemplo que eu mostrei, do ônibus, do sistema de transporte e tudo mais, aquela classe sistema de transporte é uma classe que representa o sistema como um todo. A gente pode chamar ela de uma controlador de fachada, né? O negócio ou a organização como um todo, e aí é o mesmo tipo, né? É um controlador de fachada, mas ao invés de ser o sistema, ele é a empresa ou o negócio, enfim. Né? Uma coisa ou um papel de uma pessoa no mundo real que vai estar envolvida diretamente com uma tarefa. Então, é o que a gente chama de controlador de papel, ou role controller. Né? Então, por exemplo, eu tenho um chefe, eu tenho um diretor. No exemplo da unidade anterior, eu tenho aluno, eu tenho administrador. Então, eu tenho, por exemplo, essas classes que representam papéis e eu posso colocar elas, né, tratá-las como um padrão do tipo controlador. Então, ele quem vai tratar eventos de sistema que estejam relacionados ao papel que ele representa. Ou eu tenho, por exemplo, um tratador artificial. Tratador artificial, esse tipo de classe é muito comum, principalmente em sistemas web e tudo mais, né? É um tratador artificial, é um handler, né? Que a gente constrói ele para resolver todos os eventos, por exemplo, de um caso de uso, de uma determinada operação, de uma determinada área do sistema. Enfim, ele é algo artificial. Ele não representa efetivamente, assim, nem o sistema como um todo, nem o papel. Então, vou construir um tratador artificial para resolver os eventos desse sistema. O padrão controlador, ele garante que a lógica da aplicação não vai ser tratada na camada de interface. Então, a gente pode fazer um paralelo do padrão controlador GRASP com os padrões arquiteturais, por exemplo, se a gente vai falando de novo, de MVC, né? Então, o V, que é a visão, né, ele muito provavelmente vai representar esse controlador. Por quê? Ele quem recebe todas as ações do sistema. Se eu estiver pensando num sistema web, que tem uma tela que está representada por uma classe em alguma linguagem de programação, por exemplo, a tela contém componentes gráficos, elementos, muito provavelmente do HTML ou de um Material U, por exemplo, um design system qualquer, ele vai representar algum elemento que vai ser mostrado. Então, eu tenho um botão que eu vou clicar, né? Então, esse clique, ele representa uma responsabilidade, né? Uma ação que ele tem que capturar e realizar alguma coisa quando alguém clica em, né? E esses elementos da interface, eles são agrupados por meio de uma classe que representa a visão, no caso do MVC. Essa controladora, né, que representa essa visão, ela quem tem a responsabilidade de tratar essas interações que a interface, por exemplo, vai gerar, ok? Ele também apoia a lógica de aplicação, a reutilização dessa lógica para aplicação futura, porque eu consigo separar o tratamento de eventos externos com a lógica em si, que é basicamente o que a premissa do MVC. Então, eu indico, dê uma olhada,
Provavelmente vocês devem ter visto MVC em web, em algumas outras disciplinas, mas dê uma olhada, volta lá dá uma estudada sobre o MVC, que é bem interessante, né? E está muito relacionado ao padrão controlador. E aí, quando a gente separa a camada de visão da lógica, a gente tende a aumentar a reusabilidade, tanto da lógica quanto das duas, né? E utilizar, por exemplo, uma interface diferente em uma aplicação, ou utilizar essa interface para uma outra tipo de aplicação e tudo mais. Melhora o controle sobre o estado do caso de uso, sobre o processo de negócio, né, sobre a história do usuário, para garantir que as operações do sistema vão ocorrer na sequência válida, de acordo com como ele foi mapeado lá no projeto de software, por exemplo. Só que o padrão controlador, como eu comentei, se ele for mal projetado, ele vai acabar diminuindo a coesão, porque ele tende a ser concentrador, tá? Então, a falta de foco ou de tratar muitas áreas, né, de responsabilidade tendem a deixar uma classe controladora com uma baixa coesão, ou seja, com um número muito grande de operações a ser realizado, tá? Então, por isso que eu falei que ela rivaliza um pouco com a alta coesão. Uma única classe controladora que vai receber todos os eventos do sistema, e geralmente um sistema mesmo pequeno, há uma quantidade muito grande de eventos, ela vai, como é utilizado, por exemplo, no controlador de fachada, ela vai tornar esse controlador, esse único controlador, uma classe altamente acoplada e com baixa coesão, que é o contrário do que a gente espera. Tá? O próprio controlador vai executar muitas das tarefas necessárias para atender um evento do sistema, sem delegar esse trabalho. Só para finalizar, né, uma forma, por exemplo, de resolver o padrão controlador, independente de qual é o tipo de controlador, se de fachada ou de role, né, ou de papel, é fazer a construção de controladores adicionais, controladores artificiais, ou subdividir os outros controladores em controladores secundários, de forma a repassar aos controladores secundários a responsabilidade que até então era desse controlador primário. E tornar a responsabilidade do controlador primário como uma responsabilidade de subdelegar, né, as operações e o tratamento dos eventos para as unidades mais baixas. Então, dessa forma, eu consigo ainda manter o padrão controlador e aumentar a coesão e diminuir o acoplamento. Tá? Essa é uma das formas da gente resolver esse problema que o padrão controlador pode acabar trazendo para a gente. Então, é isso. Desejo a vocês bons estudos.